Sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia pessoal, como vocês estão? Que bom que vocês estão aqui para mais um dia de devocional, que Deus abençoe a vida de cada um. Quero te convidar a pegar a tua caneta, a tua bíblia, o teu caderno, aí se tu gosta de anotar, preparar o teu cafezinho. Vamos lá para mais um ensinamento na palavra de Deus. Quero te convidar a abrir comigo em Mateus 26. Mateus fica no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento, a Bíblia é dividida em Novo e Velho Testamento. Velho Testamento antes de Cristo estar na Terra, Novo Testamento após a vinda de Cristo. Então, do meio da Bíblia ali para o final é o Novo Testamento, Mateus, o primeiro livro. Antes da gente começar a ler, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar, comentar ele. Se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, é muito rápido, gratuito, não te custa nada e vai me ajudar a levar a palavra de Deus para mais pessoas, tá bom? Então, Mateus 26, nós vamos ler o 69 até o 74. E diz assim... antes de eu ler aqui, muita gente nova chegando, sejam bem-vindos. As pessoas me perguntam muito a versão da Bíblia que eu uso para fazer o devocional aqui com vocês. É a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Então, é essa tradução que eu leio com vocês aqui, se tem curiosidade, tá bom? NTLH. Se tu não tem, compra. É uma linguagem muito fácil. Eu digo que por muito tempo as pessoas não liam a Bíblia porque não entendiam ela, acabavam se confundindo com as palavras e desistiam de ler a Bíblia. Então agora, graças a Deus, nós temos muitas versões de Bíblia sem perder a essência de Cristo, mas de maneira em que cada um consegue se identificar com uma linguagem. Mateus 26, 69 diz assim: Pedro estava sentado lá fora no pátio. Quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio, onde outra empregada viu ele e disse às pessoas que ele estava ali. Ele estava com Jesus de Nazaré e Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que eu não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam chegando perto de Pedro disseram: O seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. E ele disse: Juro que não conheço esse homem, que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou. Olha só, deixa eu terminar o 75 aqui. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro, o discípulo que mais andou com Cristo, que mais viu milagre acontecer, que mais esteve com Jesus, negou ele 3 vezes, né? Pelo medo de que as pessoas soubessem que ele conhecia Cristo, era amigo de Cristo, medo de ser morto ali talvez, medo de muitas coisas, ele preferiu negar Jesus. Ele preferiu, e Pedro começou a negar Jesus quando ele se distanciou de Jesus, quando ele saiu perto de Jesus. Ele resolveu seguir Jesus de longe. Então, o distanciamento de Pedro fez com que ele se esquecesse de Jesus. Pedro, aquele discípulo que viu milagre, que viu cura, que viu até paralítico andar, viu morto ressuscitar, viu cego ver, estava ali negando Jesus. Primeiro eu quero te dizer, Pedro ele só negou Jesus ali porque ele teve um distanciamento de Jesus. E quando a gente começa a se distanciar de Jesus, a gente esquece do que ele fez, mesmo já tendo vivido experiências com ele. Pedro tinha vivido muitas experiências com Jesus, mas o distanciamento fez com que ele se esquecesse disso. Olha só, um pouquinho antes, ali no versículo 58 do mesmo capítulo 26, diz assim, ó: Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Então, apesar de conhecer Jesus, ali diz que Pedro estava vendo ele de longe, ele preferiu não se envolver. Ele estava lá de longe observando o que iria acontecer, mas ele, para não se comprometer, ele resolveu não se envolver com o que Jesus estava vivendo, com o que Jesus estava passando ali. E seguir Jesus de longe, como Pedro fez ali no nosso
dia a dia, seguir Jesus no distanciamento é renunciar à presença dele, é ignorar a vontade dele, é querer muitas vezes estar com Jesus, porém de longe, sem um comprometimento. É isso que Pedro está nos ensinando aqui. Sabe o que Pedro está nos ensinando? Que enquanto nós andamos com Jesus, estamos vivenciando ele, não saímos de perto dele, é muito mais fácil de nós não negarmos ele, de nós termos comprometimento com as coisas dele. Mas Pedro resolveu se distanciar. Muitas pessoas no meio da caminhada, por um motivo ou outro, resolvem se distanciar de Jesus. E sabe o que é renunciar a Jesus, negar Jesus? Sabe o que é? É renunciar à sua presença, é ignorar a sua presença, é ignorar a vontade de Deus. Muito de nós sai da presença de Deus, se distancia dele. Algumas pessoas dizem assim, não, mas eu continuo buscando, eu continuo lendo, eu continuo orando. Infelizmente, o distanciamento traz um esfriamento espiritual, em que nós vamos aos poucos esquecendo do que ele já fez. Pedro ali, pelo distanciamento, esqueceu de tudo que ele já presenciou na presença de Jesus. Eu não sei, mas se tu anda distante de Jesus, eu quero te dizer, lembra de tudo que ele já fez, lembra de tudo que tu já presenciou na presença dele. Mas o distanciamento fez que viesse um esfriamento espiritual sobre a tua vida e tu tens se esquecido disso. Jesus já tinha avisado para Pedro antes mesmo do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. E ele disse que não faria isso, e ele fez. E numa das vezes ele chegou a jurar. Ele chegou a jurar que ele não esteve junto com Jesus, que ele não conhecia Jesus, sendo que ele já esteve pessoalmente com esse Jesus, vendo tantos milagres. Então, se Pedro negou Jesus, é possível sim que nós também o negamos muitas vezes. Mas tu pode me dizer, eu nunca neguei Jesus, será mesmo? A gente pode negar Jesus numa roda de conversa. A gente pode negar Jesus no nosso comportamento. A gente pode negar Jesus ouvindo uma direção dele e não obedecendo. Quantas vezes nós também negamos a Jesus? Porque às vezes a gente lê essa história e julga Pedro. Nossa, olha Pedro. Na primeira oportunidade foi lá e traiu Jesus. Quantas vezes nós traímos a Jesus? Quantas vezes fingimos que não o conhecemos porque nós não queremos nos comprometer? Porque nós não queremos se envolver? Porque nós não queremos viver aquilo que Cristo está vivendo? Pedro não quis viver aquilo que Cristo estava vivendo. Ele quis assistir de longe, só para ver o que ia dar. Então é possível sim que nós também negamos ele, muitas vezes numa roda de conversa entre amigos. Nós não defendemos, nós não erguemos a bandeira de Cristo. As pessoas defendem tantas bandeiras, erguem tantas bandeiras, e nós muitas vezes, quando é para falar de Cristo, nós temos vergonha, fechamos a nossa boca. Negamos a Cristo. Negamos a presença de Cristo, negamos a sua vontade, negamos a nossa identidade, preferimos não nos comprometer. Mas sabe o que aconteceu? Pedro, aqui diz no versículo 75, quando ele viu o que tinha feito antes que o galo cantasse, Pedro saiu dali, chorou amargamente. Quando nós negamos Jesus, é impossível que algo não nos incomode. É impossível que algo não nos incomode, é impossível. E sabe o que Pedro fez quando ele se deu conta do que tinha feito? Ele se arrependeu. Ele resolveu viver a vida para fazer a vontade de Jesus, para fazer a vontade de Deus. Sabe qual é o perigo do distanciamento? Sabe qual é o perigo da negação? Pedro negou Jesus, o perigo da negação é o distanciamento. Quanto mais distante nós estamos de Deus, mais fácil de nós negarmos a Ele, mais fácil de nós esquecermos quem Ele é, mais fácil da gente esquecer o que Ele já fez por nós. Não se distancie da presença. Pedro se arrependeu, se arrependa também.
e resolveu viver a vida para Cristo, tanto que ele foi perseguido e morto pela sua fé. Ele foi morto por causa da sua fé. E Pedro, talvez tu não saiba, mas ele foi crucificado também. E ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer da mesma maneira que o mestre tinha morrido. Ele se arrependeu. Arrepender-se dos seus atos errados que a gente faz é voltar-se para Cristo totalmente, é falar: Pai, eu te neguei quantas vezes, Pai? Tantas vezes eu neguei a tua presença, tantas vezes, mas eu me arrependo, eu não quero mais ser assim. A partir de hoje eu quero que a minha vida seja para teu louvor, custe o que custar. Será que nós temos coragem de falar isso para Jesus? Será que nós temos coragem a partir de hoje tomar um posicionamento? Não sei há quanto tempo tu está distante de Cristo, há quanto tempo tu está distante do Evangelho, há quanto tempo tu tem negado, tem preferido não se envolver. Ah, não, eu quero ir na igreja, mas eu não quero me envolver. Eu quero te dizer uma coisa que as pessoas falam, né? A igreja não é de homens, é a igreja de Cristo. A igreja não é do pastor, do diácono, do presbítero, seja de quem for, a igreja é de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Quando você faz alguma coisa para a igreja, tu não está fazendo para pessoas. Tu está fazendo para o reino. Tu está fazendo para Cristo, é para Ele que você está fazendo. Só que algumas pessoas, elas entram e saem da igreja, sentam no banco, se alimentam da palavra, vão embora, porque elas não querem se envolver. Quando ainda não querem ir na igreja, elas preferem não se envolver. Não quero me envolver com esse esquema. Algumas pessoas chamam de esquema. Eu quero te dizer, se tem alguém na tua liderança fazendo algo errado, não é para ti que ela está fazendo, é para Cristo, é com ela que ele vai dar conta. É com Cristo. Não faça as coisas olhando para homens, ou não deixe de fazer algo para a igreja, porque a igreja ela é de Cristo por causa de homens. Se a gente for olhar para homens, a gente não vai em lugar nenhum. As pessoas são falhas, são fracas. Talvez tu esteja distanciado da igreja, da tua comunidade de fé, porque alguém te machucou. E automaticamente tu tem se distanciado de Cristo, e isso te tem feito negar muitas vezes a presença dele, a vontade dele. Não faça mais isso. Olhe para Jesus, olhe para ele. Ele fez por ti, foi ele que morreu por ti. Foi ele que sofreu o suor de sangue por ti. Não foram as pessoas, então faça por ele também. É muito perigoso o distanciamento, é muito perigoso. Eu sempre digo, o distanciamento ele começa com uma brechinha e daqui a pouco quando tu vê, vira algo tão grande dentro de ti. Essa manhã o Senhor tem te chamado para mais perto dele novamente, para te posicionar numa roda de conversa, para te posicionar nas atitudes, para te posicionar quando ele te pede algo. Não saia mais da presença dele, para de fugir. Para de fugir da presença dele. Que Deus te abençoe com essa palavra, viu? Foi o Senhor que te chamou para falar isso hoje contigo. Para de fugir. Para de negá-lo. Para de ficar longe da presença dele. O Senhor tem grandes maravilhas para ti, mas ele precisa que tu te posicione. Um beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe grandemente o teu dia, e nós nos vemos amanhã aqui neste devocional.